Olá, pessoal, boa noite. Eu sou a Sabrina Jardim. Tatiana Santos. E mais um Sala Aberta aí na área. Dessa vez, vocês vão agora descobrir o nosso convidado misterioso. Quem não acompanhou aí nas redes sociais, abre o olho, a gente já estava soltando dicas, né? E recebemos hoje com muito prazer, assim, com uma gratidão imensa, o João Luiz. Bem-vindo ao nosso podcast, João, falar sobre educação, né? Isso mesmo, obrigado, gente. Obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui com duas pessoas tão engajadas em prol de uma educação realmente humana e uma educação de qualidade. Então, eu fiquei muito feliz por essa oportunidade, muito feliz mesmo, assim, de estar fazendo essa construção com vocês. E eu sei que vai ser uma conversa muito linda que a gente vai ter hoje. Com certeza. E o João Luiz aí, Silva da Rosa é pedagogo, especialista em educação infantil e atualmente aí uma das grandes referências na área. Inclusive com uma rede social bem bacana, que chama atenção, acredito, desde a criança até os grandinhos. Eu fiquei apaixonada, assim, quando foi para nós vermos os vídeos, né, do João. Então, bem bacana também. Então, ele já está de parabéns por isso, por esse engajamento. Que também é necessário. É a gurizada na rede social, é isso aí, né? A gente, né, te chama de guri porque é um guri, né? Ainda mais perto das prof aqui, das tia aqui. Mas, enfim, a gurizada realmente, assim, mandando muito bem nas redes sociais. E quando a gente vê para uma causa tão boa, assim, tão necessária, né? Aí a gente realmente chega a derreter o coração da professora, né? Com certeza. Eu brinco que é eu que, né? É eu que crio o roteiro, é eu que penso, é eu que estudo, é eu que edito, né? Maravilha. Mas dá um trabalhinho, mas vale muito a pena esse retorno, né? De poder compartilhar conteúdos significativos para tantas pessoas, né? Sim, eu quando fui reagir a um vídeo teu, até o meu filho pegou e falou assim, mãe, mas tu não falou nada. E aí eu disse assim, tá, Arthur, mas é que assim, ele falou tudo, eu não precisei falar nada, eu só precisei ficar fazendo assim. E aí, assim, ó, foi uma coisa de tiazona mesmo, pessoal, sabe? De pegar e ver que, né, tá na onda e o pessoal reagindo a vídeos. Eu pensei, eu vou reagir a esse vídeo aqui porque ele fala muito sobre o que a gente passa na escola. E eu digo na escola porque daí, assim, professora dos anos iniciais, eu pego aquela criança que saiu da educação infantil e entrou na escola e eu vejo o quanto que falta um direcionamento, um brincar de verdade, né? Um olhar do professor, do pedagogo que estava acompanhando aquela criança. A gente vê como faz falta depois no processo todo dela de ensino, né? E aí fui reagir ao teu vídeo, meu filho ainda me trollando lá, dando risada ainda do meu react. Eu tentei, né, gente? Mas a gente adorou. O react foi genial, assim. E, João, uma pergunta de entrada, já bem, que eu acredito que vai ter bastante coisa aqui para o João falar, que é a seguinte: na tua opinião, tá? Nós, inclusive eu e a Sabrina somos mães de adolescentes aí, né? Também. Então a gente está cuidando bem dessas crianças ou desses adolescentes hoje? Sim ou não? E se não, o que está faltando? Não. Não estamos. E eu digo não estamos no sentido de uma sociedade como um todo, né? A gente está passando agora por essa mudança positiva, que é o ECA digital, né? Onde coloca as famílias, principalmente, na responsabilidade, porque eu percebo muito que as famílias acabam terceirizando o cuidado sobre as crianças. Então, eles não querem se responsabilizar. E ter, né, e ser uma mãe, ser um pai, ser um cuidador daquela criança, exige uma responsabilidade tremenda. Porque, primeiro de tudo, né, desde o bebê até a criança maior, são considerados um sujeito. Então, eles têm a sua identidade, têm as suas características, e muitas vezes a família não consegue lidar com isso e não consegue, ao mesmo tempo, construir com aquela criança, com aquele adolescente, enfim, uma organização. E aí acaba acontecendo muitas situações que são precárias para o próprio desenvolvimento e para a própria vida dessa criança, né? Eu sempre trago, assim, como um próprio exemplo de que quando essa família não trabalha com essa base de construção mesmo, de considerar como um sujeito social, a gente, infelizmente, vai ver lá na frente um adulto, né? Ou até mesmo um adolescente que vai cortar uma orelha de um cachorro, que vai espancar até a morte a namorada,
porque escutou um não, que vai se desorganizar na sociedade e ser agressivo com os outros. Então eu percebo que a sociedade ainda não está cuidando como deveria de cuidar do que a gente acha que é primordial, que é uma infância sadia, que é uma adolescência sadia, que cada vez mais tem ficado doente. Sim, essa resposta, assim, até me fez lembrar uma situação de estar num restaurante e tá vendo, assim, o pai e a mãe ali jantando e a criança no celular. Nitidamente é porque naquele momento a criança não está inserida naquele momento ali com a família. E eu vejo muito isso na questão... Tu passou por uma situação dessa também, né, Tati? Eu vejo isso muito nas famílias que eu acompanho próximo. É uma atenção muito especial para a carreira, né, mãe, pai, para sua diversão, para o seu momento de, hoje eu vou desopilar, vou ficar aqui olhando meu Instagram e não sei o quê. E a criança com 6 meses e ela já passa com o dedinho ali olhando uma galinha pintadinha. Ou seja, ele é quietinho, ele não incomoda. Claro, ele tá hipnotizado, ele tá virado num zumbi no celular, né? Então, isso é comum, infelizmente. E as pessoas estão normalizando tanto isso, né? E eu sempre tento trazer um movimento contrário disso, de explicar que o maior perigo que a criança vai ter não é na rua. É dentro do seu quarto, é dentro de casa, e é nisso mesmo que a gente fala, na tela, no telefone. Então, essa criança ela já é exposta a um excesso de estimulação, onde vai levar essa criança à dependência do telefone, né? Que a gente vai chamar que ativa o hormônio da dopamina nessa criança, nesse bebê, né? Que a gente vai entender que estudos comprovam que não é, né, recomendável, não deve de ter o uso das telas para bebês e crianças. Porque vai levar essa criança a essa dependência, né? A essa certa excesso de estímulos que vai levar essa criança a não se desenvolver sadiamente. Então, quando a gente vai, por exemplo, num restaurante, como tu trouxe como exemplo, quando a gente vai em um parque, né, numa praça para brincar, a gente vê as crianças mexendo no telefone. Então, a gente vê que o maior perigo está nas telas, não está na sociedade, não está ali na rua. É na tela, é aquilo que a criança consome. E não consome coisas positivas, né? Consome coisas que às vezes não é nem para propriedade dessa criança. E aí coloca essa criança novamente em uma situação de vulnerabilidade. A gente vê que a criança, ela aprende muito pela imitação, né? E aí eu vejo crianças, filhas de amigas e tudo, olhando, por exemplo, Masha e Urso. Aquela Masha é uma mal educada, Peppa Pig é outra mal educada do caramba. E aí eu vejo as crianças assim viradas nos pentelhos mesmo, sabe? Incomodando, mas estão fazendo a mesma coisa que elas veem no desenho todos os dias, hora após hora. Sim, e o telefone acaba sendo um bico eletrônico. Eu sempre trago isso nos meus estudos. O telefone, ele é um bico eletrônico, por quê? Porque ele contém aquela criança um tempo, ela fica tranquilinha ali, mas e as consequências, né? Porque os desenhos, quando eles não são apropriados para a idade, quando eles trazem esse teor mesmo de falta de educação, né? Usando bem claramente para vocês, essa criança ela vai reproduzir. Então, claro que demanda essa família se organizar e sentar com essa criança e perguntar como é que foi o dia, né? Olhar para esse bebê, porque às vezes a gente vai ver que esse bebê que teve esse excesso de telas, ele vai ter um atraso na sua fala, porque não teve um adulto ou uma pessoa que esteve ali junto conversando com ele. Só teve o excesso do telefone. Toma um telefone, fica ali e tu tá quieto. Tu tá parado, tu tá contido. Só que tudo isso vai trazer uma grande sequelas pro desenvolvimento dessas crianças, né? E cada vez mais as famílias têm aderido a isso. Vamos lá, vamos dar o telefone. A gente vê bebês com iPhone. E não é pela marca, né? Mas a gente vê bebês com iPhone, né? Com iPad, com tablet. Gente, isso não existe. Criança é criança. Criança tem que brincar. Como também eu repudio totalmente a questão de bebês e crianças sendo blogueiros. Não, criança é criança. Não é o recebido do dia, não é a collab, não. Criança tem que estar na rua brincando, tem que estar se desenvolvendo. Criança não tem que estar vendendo conteúdo na internet em parceria. Isso é totalmente prejudicial. E o que a gente faz? A gente vai matando a infância dessa forma.
A gente vai adultizando as crianças e quando vê eles estão lá com 10, 11 anos e eles não têm mais aquele encanto que a gente tinha quando a gente tinha 10, 11 anos, né? Sim, sabe que lembrou outra situação do meu filho. Então, o Arthur hoje com 14 para 15 anos, mas veja que lá em 2011, quando ele nasceu, logo em seguida a gente colocando só um pouquinho, peraí, vamos ver o que é que eu tenho que pegar aqui. A água do chimarrão. Mas aí o Arthur lá com 1 ano, ou nem isso, parava muito quietinho para a mãe aqui limpar a casa, assistindo Galinha Pintadinha. Então, veja, eu tô falando hoje sobre um assunto que eu passei por isso também. Então, não é só uma crítica por criticar, é pegar e trazer um exemplo e ver anos depois no que deu isso. E aí eu lembro o Arthur com 2 anos, aquela criança que falava de tudo. O Arthur discutia na creche com a professora de inglês que ele não aguentava mais falar que The Car is Blue, e ele não queria aula de inglês porque ele falava assim com a mãozinha, sabe, em riste, assim. Eu já sei que The Car is Blue, porém ele falava gaguejando. E aí eu levei ele na pediatra e disse, meu filho é gago. E aí outra pessoa pegou e falou assim, não, eu acho que ele gagueja demais, leva ele numa fono. Aí perguntei para a pediatra, não, calma, vamos ver. Hoje, trabalhando na área da educação, eu entendo que o Arthur não estava ainda com seu aparelho fonador preparado, pronto. E ele recebeu um excesso de estímulo, então assim, ó, ele tinha um vocabulário muito amplo na mente e ele nem conseguia ainda falar. E aquilo tudo foi o que gerou aquela gagueira temporária nele. Então a gente vê já esses males que a tela traz há um tempo atrás, né? E esse excesso de estímulos, esse querer estimular demais as crianças faz mal. Porque criança a gente está falando da primeira infância, ela vai passar por esse processo de primeira infância, para ela chegar, como a gente vai dizer, na segunda infância, que é o acesso ao ensino fundamental, e ela vai conseguir se organizar corporalmente. Né? Mas se ela não passou por uma educação infantil onde ela brincou, onde ela foi respeitada, né? Onde ela conseguiu explorar o todo, ela vai chegar lá no ensino fundamental e ela não vai conseguir permanecer sentada em uma cadeira e escutar um professor falar. Porque a questão corporal dela não foi respeitada, foi muito acelerada. Então, às vezes, os adultos, e eu não digo só família, mas o adulto própria escola, tem isso de bombardear a criança. Quanto mais coisas vai ser melhor para essa criança, não. Às vezes o menos é muito mais rico para essa criança do que ela ter excessos de informações. Às vezes eu atendo algumas famílias que dizem, meu filho já sabe do 1 ao 100, meu filho já sabe fazer isso, já sabe fazer aquilo. Ok, né? Que legal, parabéns, mas ele sabe amarrar um calçado? Ele sabe o que é direita e esquerda? Ele sabe esperar a sua vez para falar? A gente atende crianças que não sabem esperar a sua vez para falar. Que se frustrar é como se tivesse, nossa, é uma extrema violência tu dizer um não para aquela criança, ou aquela criança não ser o ajudante do dia. Por quê? Porque não foi trabalhado na primeira infância a frustração. E às vezes a frustração ela é necessária para essa criança se desenvolver. Não é só o 1 ao 100. É sim ela saber se organizar, é sim ela saber esperar a sua vez para falar, olhar para o outro, né? Então são ações humanas que precisam acontecer, principalmente dentro da escola, né? Para poder, claro, multiplicar com a família, né? Mas dentro da escola tem que acontecer essa ação humana. Porque se não acontecem essas ações humanas, a gente vai criar adultos que vão ser robotizados. E você sabe, João, que dentro disso eu fiquei te ouvindo, e eu e a Sabrina, a gente sempre gosta também de refletir dentro do nosso cotidiano, né? E como nós fazemos as coisas. Você sabe que outro dia eu estava conversando, a Laura, a minha também está com 14 anos, e por mim, né, o pai não concordou, ela foi exposta muito cedo às telas, né? E eu até comentei outro dia nos bastidores aí que se fosse hoje, eu não deixaria, porque ela teve o primeiro tablet aos 4 anos.
O que salvou a Pátria é que ela sempre brincou e sempre teve essa ludicidade, essa criatividade. Mas veja bem, essa questão que você falou da frustração, e daí eu estou fazendo um parênteses todo aqui, quando ela tinha 1 ano para 2 anos, eu tive que ir para terapia em função que a Laura havia feito a inversão. Ela era minha mãe e eu era filha. E uma vez, daí, meu marido chegou do trabalho e viu a Laura naquelas mesinhas infantis. Ela tinha servido a mesa e ela estava me xingando com o dedo em riste. Tu vai sentar aí agora e tu vai comer. E eu não percebi que meu marido estava chegando. Ele disse, mas o que está acontecendo aqui, Laura? E a Laura começou a falar, assim, né, que eu tinha... E aí meu marido disse, vocês vão para terapia? Que não é possível, tu tá com medo da menina, tu é a mãe? E aí nós tivemos que fazer toda uma inversão, sabe, João? E foi toda uma terapia em cima disso, até a Laura entender que ela era filha. E aí depois, hoje, eu entendo que muito foi desses estímulos também. Porque embora ela tivesse ganhado o primeiro tablet dela aos 4 anos, tu veja que já é cedo demais, no celular eu também deixava, no meu. E o pai totalmente contra. Ela era a macha e tu era o urso. E é uma coisa que ele sempre fala, eu sou totalmente contra essa maneira. Mas aí, com relação à terapia e tudo mais, a gente correu atrás, entendeu? Mas poderia ter sido um desfecho negativo. Com certeza. Porque naquele momento ela não aceitava um não, João. Ela queria me mandar. Se tu dissesse um não para ela, e eu tinha aquela coisa assim, porque eu queria muito ter um filho, e queria muito que ela viesse, enfim, eu tinha dificuldade. Para mim era uma pena dizer um não para ela. E te digo mais, que ela nem escute, até hoje é difícil, mas hoje eu já tenho, né, um pulso um pouco maior sobre isso, mas era um sofrimento para mim. Então, às vezes, claro que os pais erram, mas entende, muitas vezes a gente nem se dá conta. A gente quer acertar, a gente quer fazer da melhor maneira, sabe? E naquele momento, por exemplo, se não tivesse uma intervenção, eu não sei se a Laura não seria uma candidata dessas crianças que se atira no chão quando não tem as coisas, né? Que eu acabo vendo. E aí a gente procura entender, e é bacana a gente falar sobre isso aqui com alguém que entende, com alguém que está acostumado a atender crianças e adolescentes, porque, como você falou, se não pega nessa primeira infância, dificulta muito mais nesse período em que nós estamos agora deles, que é 14, 15, 16 anos, que inclusive nós temos visto, estamos vendo, né, João? Infelizmente, nós tivemos 2 histórias aí horríveis, foi a do caso Orelha e foi a do caso do estupro coletivo há pouco tempo. E aí a gente vai poder dizer assim, ó, não, são crianças que não têm estrutura nenhuma. Não, não é o caso. E eu ouvi uma juíza outro dia falando que estes casos dessa maldade, dessa agressividade, têm até acontecido mais com quem tem instrução e melhor estrutura. Porque os que não têm, eles vão lá e vão, como é que ela falou ainda, vão querer roubar, enfim, para ter aquele dinheiro e para ter aquele imediatismo. Mas e esses que têm? Vão por quê? E fazem por quê? Bah, eu fiquei assim, ó, digo, meu Deus, a gente luta tanto para tentar dar condições para eles, né? Nós somos uma geração que não teve as coisas, né? A Sabrina na faixa dos 40 anos, 40 a mais, então a gente lutou para que os filhos tivessem. Mas muitas vezes a Sabrina se questiona até que ponto, sabe? Então, por exemplo, a Laura... que a Tati tinha a mãe dela que trabalhava em 2 empregos para conseguir a casa da Barbie para ela, tá? Eu não. Agora começou a tá, isso daí. Lembrou da história, vai ter que conseguir uma casa da Barbie, hein? Ela tinha tudo, ela foi no show da Xuxa. Enfim, assim, e a minha mãe também veio dessa temática mesmo, sabe? Então também vem um pouco daí. Mas assim, ó, essa questão que a Laura, ela gritava comigo, João. Ela me botava sentada. Agora nós vamos tomar o chá da tarde. Se eu dissesse que não, agora, senta ali. A gente tem vídeos dela que a gente vai pôr nos 15 anos agora, que eu disse, agora é a minha vingança. Ela tá fazendo, a gente tem isso gravado. E nós vamos mostrar a guria um toco, João. E aí, como é que tu tem medo da criança? Tu tá com medo da criança? E é normal, tá? E é super natural. E te escutando, se conecta muito nos atendimentos que eu faço com as famílias. E tá tudo bem.
Mas eu fico feliz quando vem essa resposta de eu fui atrás e eu procurei. Sim. O que acaba acontecendo, tá, pessoal? Existe muito a questão de, hoje em dia, a gente dar diagnóstico para as crianças, tá? Então, essa situação, muitas vezes, poderia ser considerada como um TOD, né? Que é o transtorno opositor desafiador. Eu não posso dizer não para ela. Eu não posso dizer não para ele. Porque se eu dizer não, ele vai se frustrar. Então, isso é uma das questões que acontece muito hoje em dia. Eu não quero frustrar meu filho. Eu vou lá e eu digo sim para tudo. Só que eu sempre uso isso como exemplo, já usei em vários atendimentos com as famílias. Se eu quiser ir agora, lá no banco, e eu pedir R$1 milhão, vocês acham que o banco vai me dar R$1 milhão? Se eu não tenho em conta, ele vai olhar para mim e vai dizer, tu tá maluco, sai daqui. E por que eu tenho que dizer sim e fazer tudo o que aquela criança quer? Existe a gente saber frustrar essa criança, porque frustrar no sentido positivo sempre, tá? Frustrar é dizer agora não, e vai doer algum coração. Claro que vai doer, porque dói no lugar, né? Dói no lugar ali de pessoa, mas vai chorar. Sim, mas vai se atirar no chão. Se atire. E aí a gente vê muito a própria questão da birra. E o adulto muitas vezes não consegue lidar com a birra. Eu vi um vídeo algumas semanas atrás de um pai que achou muito engraçado a menina querer ir para o supermercado com uma roupa de skatista, eu acho, um capacete, vários acessórios. E aí ele disse, eu não vou entrar em guerra. Não, muitas vezes tu vai ter que mostrar que o adulto é tu. E existe o fato da gente, muitas vezes quando a gente não consegue, e tá tudo bem, porque nem sempre a gente vai conseguir dar conta, né? Porque além de ser uma mãe ou ser um pai, tu é um ser humano. Tu tem as tuas fragilidades. Se eu não consigo dar conta, eu vou procurar ajuda. Foi o que eu te falei, eu tive que aprender, João. Eu tive que aprender. Porque não existe uma receita pronta pra ser mãe, pra ser pai, pra ser tia, Não, a gente vai ter que ir atrás. E a criança, ela é muito esperta. E eles jogam com a gente. Então, se eu sei que tu é o lado mais fácil da moeda, eu vou ir contigo. E eu vivenciei muito isso. Eu era um menino muito intenso. Eu era, pra não dizer outra coisa, eu incomodava, eu era muito mimado, e eu era muito mimado mais, e ainda sou até hoje pelo meu pai. E a minha mãe já era mais, não, sim, talvez. E eu ia pro lado de quem? Do meu pai. Claro. Então, isso vai sendo uma construção que a gente vai tendo. Claro que a gente não pode se colocar num lugar de se chicotear, de, nossa, eu tô errado. Não. Não existe uma receita para ser mãe e pai. A gente vai aprendendo na prática. Só que a criança, o adolescente, ele negocia com a gente. Ele faz um draminha, ele faz uma carinha de choro. Só que às vezes o não é necessário para que lá na frente a gente não tenha essas sequelas que a gente vê na televisão, né? De adultos que não sabem esperar a sua vez, que se frustram. A gente vê adolescentes que não conseguem lidar com as suas emoções. Isso, né? Então, tem alunos, João, realmente não conseguem lidar com as suas emoções, que eu digo assim, cara, tu não tá te cabendo, tu não tá podendo nem contigo. É muito. E sabe que eu vejo que é também muito preocupante ao mesmo tempo, né? Porque, por exemplo, né, a gente usa esse próprio exemplo do estupro coletivo. Gente, são famílias que têm um poder aquisitivo. Então não vem só no lugar da vulnerabilidade, né? Vem no lugar também do dinheiro também, muitas vezes. Então, se eu vou lá e eu dou tudo para aquela criança que ela quer, tudo. E eu sei que é importante a gente dar, sim. A gente tem, vamos no supermercado, vamos lá, vamos comprar, vamos comer vamos comer um Mac, vamos comer um iFood, vamos lá, vamos todo mundo, tudo bem. Só que sempre vai ter um momento que, por mais que tu tenha, tu vai ter que dizer não. Né? E na volta a gente compra. Aí nunca acontece isso, né? Mas precisa, às vezes, estabelecer algumas questões com eles para eles entenderem por quê. Porque a vida, eu sempre digo isso, né? A mãe e o pai não vão ser para sempre. E vai chegar um momento que eles vão ter que caminhar com suas próprias pernas. E chegando nesse local, a gente vai ouvir não. Lá na frente a gente vai ouvir o não. E eu aprendi isso muito falando, João, eu aprendi muito isso na dor. E a pior coisa que tem é aprender na dor, porque eu sempre ouvia sim. Eu queria o céu, sim. Vai lá, meu filho, tu ganha o céu. Chegou o momento que eu ouvi não, da rua. E foi a pior coisa, não. E aí eu disse, gente, o que eu faço da minha vida agora? Caiu a casa. Cadê meu pai? E era assim, eu vou ligar pro meu pai, cadê meu pai? Sim, caiu a casa. Cai a casa, cai. Não, isso me faz lembrar um episódio meu também, porque na verdade eu também fui um pouquinho assim, a família era humilde, mas como a Sabrina falou, minha mãe se esforçava. E aí, assim, João, eu tive um trabalho
em que eu trabalhava e desde novinha trabalho até hoje, tá? E aí o meu chefe, ele fazia, eu bem novinha, ele fazia eu pegar um metrô, por exemplo, então eu trabalhando aqui ali em Porto Alegre, e eu já não gostava de me locomover, mas era justamente para que eu aprendesse. Então ele fazia eu ir nos fóruns dos lugares, sabe? E eu detestava pegar aqueles processos e pegar os metrôs. Então a minha mãe diz até hoje, era no período do orelhão, ainda eu ligava chorando para minha mãe e dizia: ai, estão me judiando nesse serviço, mãe. Mas eu queria que a minha mãe dissesse para eu largar o serviço. E a minha mãe dizia assim, ó, não, tu tem que te recompor agora e tem que ir lá entregar esses processos, que senão tu vai perder tempo. Ai, que ódio que me dava aquilo, porque eu queria que ela dissesse pra mim, sim, larga, pega o metrô e volta pra casa. Não, ela não dizia, sabe? Porque ela dizia assim, ó, uma hora tu tinha que aprender, e ali era um momento de tu aprender. E ali ela começou a deixar, olha, foi um período bem triste, mãe, da minha vida ali, viu? Eu comecei a pegar a responsabilidade, dona Anice, mas bem triste. Até lembrei do meu choro, um calor, né, sem ar-condicionado, sem nada de estar me sentindo bem com aquilo ali, aguentar, não, chorar de raiva, né, João? Que era de raiva. E voltava com um beiço para casa e ela nem aí, como é que foi? Ou seja, me ignorava, né? Tu vê como é que é as coisas. A neta agora tu não ignora, mas deixa assim. Ah, não, aí a Deixa avó assim. é muito açúcar, né? Deixa assim, deixa Já assim. tá certo. Enfim. Tem que a mãe agora pegar e tacar o terror na Não na é filha. fácil, João, não é fácil, mas a vida, quando cai a casa pra gente, não é fácil. Essa questão do jovem, não, da criança, né, não ter frustração, me lembrou uma outra situação, que daí eu digo assim, é que nós somos pais fracos. Quando chegou a minha vez de ser mãe, eu sou um cocô de mãe, tá? Fraca. Porque eu tenho um medo, tá? E aí, de repente, tu já deve ter atendido famílias que passaram por isso também. Mas um medo de perder o meu filho. Isso muito grande. Então, assim, eu tenho medo muitas vezes de dizer não, e eu posso falar isso aqui porque eu falo isso pra ele. E esse medo de dizer não, sabe, de que ele vai fazer alguma coisa. E eu vejo pais que acabam tendo esse tipo de atitude também. Eu passei também por 2 perdas gestacionais, já eram bem avançadas, né? O meu estava com 6 meses já de gestação. Então, assim, logo que aconteceu isso, eu entrei, foi bem na pandemia, bem no início da pandemia. Então, eu entrei num grupo de mães de mães de anjo, né? E ali eu conheci várias mães, e aí elas me contando história e tudo, tu acaba associando, meu Deus do céu, sabe? Uma mãe que brigou com o filho, foi na farmácia e o filho, sabe? Não vou falar aqui, mas todo mundo consegue entender, né? Então, assim, crianças de 12 anos fazendo esse tipo de coisa, sabe? Então, isso sempre mexeu muito comigo na criação do meu filho. E aí eu acho que entra esse teu trabalho maravilhoso de falar sobre infância, porque a gente trabalhar isso nessa primeira infância faz com que a gente não passe por esse tipo de situação depois. Foi no Sem Querer que eu deixei o meu filho assistindo TV, na época nem tinha celular para dar para ele, assim, né, tava começando essa função e a gente não tinha ainda celular, assim, para olhar um YouTube, uma coisa, mas foi a gente começou com isso e hoje a gente está vendo as consequências. E hoje a gente está vendo o quanto é importante trazer, principalmente aqui no Sala Aberta, onde a gente fala de educação, pessoas como tu, João, que vão falar sobre essa primeira infância, sobre essa responsabilidade nossa sobre essa criança e dar a volta por cima, sabe? Para que pais não sejam mais, assim como eu digo que eu tenho sido, né, não é uma péssima mãe, mas é uma mãe que tá fraca nessa situação, nesse empoderamento, sabe, de chegar e falar pro meu filho, não, e agora é não, e tu me respeita. Vulnerável, né? Muito, é um medo vulnerável. imenso, sabe, de que alguma coisa me escape, sabe? E eu vejo que nessa época, assim, do adolescente, vem aquele enfrentamento, e ele tem esse enfrentamento, às vezes comigo, às vezes com o pai, né? E não é uma coisa que eu penso assim, acontece só na minha casa, não. Tá assim, ó, muda o nome da criança, muda o CPF o CPF não, o CEP da casa, mas a atitude é a mesma. Tem sido bem normal. Então, eu sempre vou dizer isso, tá? Não existe um manual para ser mãe e pai.
vai acontecer na prática, tá? Mas eu sou muito a favor da escola abraçar, acolher a família. Porque a família vai ser aquele espaço onde a criança precisa se sentir segura, precisa confiar na mãe e no pai, e vem muito esse sentido de parceria, né? Claro que eu sempre explico, né, que ser amigo do seu filho não é, né, no sentido de amizade, como a gente tem com os nossos amigos, não. Mas é dele saber que pode confiar. E quando vem esse diálogo aberto com a criança, né, e existem formas da gente explicar, da gente conversar e construir com eles, vai se tornando mais leve. Mas não é fácil, obviamente que não é fácil. Porque tem muitas questões, e principalmente quando tu traz, né, ele tá entrando na puberdade também. Ele tá crescendo. Né? Então, quando esse adolescente ou esse pré-adolescente entra no quesito da puberdade, gente, envolve muitas coisas. É hormônios que mexe, é cérebro, é aquela questão de, não, eu sou não contra a família no sentido negativo, mas o que meus amigos dizem é lei. Então, tudo isso eu vou a favor do meu amigo, mas eu não vou a favor da minha família. Muitas vezes, né? Então, construir com essa criança, né, é bem importante. Por quê? Porque eles precisam também criar esse laço de confiança, óbvio, né? Mas a família tem que ter um diálogo. E te escutando, assim, eu vejo muito, assim, quando a gente atende as famílias e conversa, a família, né? Principalmente, claro que 90% da participação é da mulher. Óbvio, né? Porque a mãe ou é mãe solo, ou, não, o pai diz, não. Fica, vai, tu resolve, né, e deixa que eu tô trabalhando, né? Então, geralmente, a mãe traz essa dor, né? Essa dor de, nossa, mas eu não... O que será que vai acontecer se eu disser não? Não, mas ele vai... E quando a gente tem esse diálogo e explica, né? Às vezes a gente tende, até mesmo para a própria criança pequena, a dizer não. Deu. E aí a gente vai usar até aquela tática, tá? Não é para botar o dedo na tomada, por exemplo. Não bota o dedo aí na tomada. Só isso que a gente fala. A gente não explica o porquê que não é para botar o dedo na tomada. Porque às vezes demanda trabalho. Vai exigir eu explicar que não pode sair pra rua agora, de noite, sei lá, 10 horas da noite, porque é perigoso, porque... Então, a gente precisa muito ter essa clareza com eles e eles vão entendendo. E é claro, gente, não tem uma receita pronta, né? É óbvio que eles vão testando, eles vão tenteando. A primeira vez eles vão fazer uma ceninha pra ficar brabo, depois eles vão relaxando, mas quando a gente acolhe eles, e acolher não é permitir tudo. Né? Acolher é, às vezes, também dizer um não. E o não, ele é educativo. Ele é primordial. Então, essa segurança, é claro, a gente, enquanto adulto, vai ter essa segurança. Eu digo que, principalmente as crianças bem pequenas, né? Quando a família vai lá e deixa na educação infantil, as famílias saem chorando. As mães saem chorando. A criança entra super bem, dá tchau, beijo, pega a mochila, a mãe tá assim, ó. Tá um Foi rio. assim comigo. Foi uma semana. Chegava com a cara assim que... Não acredito. E aí eles perguntam, tu não vai chorar? Isso. Tu não vai dar tchau pra mãe? Não, não vou. Bem faceiro. Bem faceiro, exatamente. E aí tu tem que fazer esse trabalho com a família. Eu acredito que a escola é um espaço muito importante para trabalhar com as famílias. E não é eu chamar a família só para reclamar da criança. Não é chamar a família e explicar muitas vezes, né? Fazer encontros formativos, falar o que é os limites, o que é autonomia, o que é tu dialogar com uma criança. Porque às vezes tu não fala com o teu filho, tu não fala sobre assuntos que são essenciais com o teu filho. Ouvindo a sua fala, João, então, me remete a uma fala que eu fiz aqui no programa anterior com o secretário municipal de educação, porque assim, ó, precisa essa parceria da escola, da sociedade, das famílias, mas o que ocorre que nós percebemos assim muito no dia a dia? Essas crianças e esses adolescentes, devido a toda essa temática, nós passamos por uma pandemia, as famílias tiveram que se reorganizar, a dificuldade financeira ficou mais difícil, nós ainda passamos por enchentes. Então, muitas vezes, esses pais ou esses responsáveis não estão em casa. E aí que eu vejo que a escola, como currículo, ela tem que ensinar o português, a matemática, o beabá, tem que deixar as crianças brincar, que elas tenham essa ludicidade, mas tem que ter um tempinho para falar sobre essas coisas e, mais do que isso, ensinar essas coisas. E eu vou te falar uma coisa, por exemplo, da minha casa. Muitas vezes eu cobrava a minha filha e ela dizia, agora eu já não faço mais, mas ela dizia assim, ó, mas tu não me explicou como é que tu quer que
que eu saiba fazer. Nossa, e eu me pegava e digo, eu não expliquei mesmo, eu cobrei, eu queria que ela tivesse feito, mas eu não falei nem como, eu queria que já tivesse pronto. Então entra dentro daquilo que você falou também, dá trabalho, dá, exaustivo é. Só que na escola, nós teríamos que ter uma adaptação, um currículo adaptado, para tratar essa questão dessa didática, dessa afetividade da orientação que eles não têm. Eu já tive alunas que não sabiam nem a questão da menstruação, que se assustaram com a situação, entende? E outras questões aí mais. Tem muitos alunos, e a Sabrina deve ter também, que não sabem fazer higiene. A gente tem que parar a aula e tem que explicar. Olha, pessoal, se tu tá num dia lá que tu jogou futebol, tu foi no teu SASE, né? Tu saiu de manhã. Então, assim, ó, a senhora vai dizer, tu tem que comprar um desodorante, a senhora faz isso aí, tu tem que estar com um lencinho umedecido ali para tu ir ao banheiro, fazer tua higiene, trocar tua meinha. O teu tênis tem que, né? Não é só o talco ali sem tomar um ar, sem lavar. Só que eles dizem, eu não sabia isso. Então, muito fácil, a gente cobra, a gente pede tudo, mas falta isso. E atualmente falta bastante. E o mais interessante é que as crianças e os adolescentes são expostos a essa tela com tanta informação, mas essas questões do cotidiano não tem ali. Não ensina, eles não sabem fazer, eles continuam não sabendo fazer. Não é educativo, né? Não é. E quando vocês falam isso, como é importante a escola e a família serem parceiros, né? Porque quando a gente traz a família para dentro da escola é só para reclamar. E precisa sim ser educativo. Tem momentos que a gente vai ter que chamar aquela família e orientar. A família precisa de orientação, né? Porque por vários fatores. Tem famílias que têm questões de fragilidades, tem famílias que estão passando por momentos difíceis, situações, enfim, onde a escola também tem que atuar para poder organizar. Por quê? Porque se não organiza, vai respingar diretamente dentro da escola e diretamente naquela criança ou naquele adolescente. Então, quando tu traz esse exemplo de que tu tem que sentar com um aluno ali, um estudante, e dizer para ele que é necessário passar o desodorante, cadê a família nesse momento? A família olha para essa criança, olha para esse adolescente, ou simplesmente é como tu fala, joga o telefone ali, ó, e pronto, né? Não olha para essa criança, não olha para esse adolescente, se vira. Né? Então é importante sim explicar e colocar a família também nessa responsabilidade, como a escola também tem as suas responsabilidades educacionais, a família também precisa ter, e quando a família não tem, a gente vai mostrar esse caminho para essa família, né? Porque às vezes a família precisa dessa orientação. Exatamente, se organizar. Se organizar, e muitas vezes a nossa realidade brasileira, acredito eu que de muitos brasileiros, é uma família, é uma mãe, às vezes solo, é uma mãe, enfim, um pai, que tem que sair 5 horas da manhã para trabalhar, para poder colocar o sustento dentro de casa. E muitas vezes sai 5 horas da manhã e chega em casa às 8 horas. Né? E aí tem as tarefas, tem as demandas, né? Então muitas vezes não tem esse olhar, né? E eu não estou romantizando isso, não, mas é a realidade, onde precisa explicar para essa família e dizer, ok, eu sei que tu precisa trabalhar, eu sei que tu chega tarde, mas tu tem que olhar pro teu filho. É o óbvio que precisa ser dito, né? É o óbvio que precisa ser dito, exatamente. Tu tem que olhar e dizer assim, olha, tu tem que sentar com teu filho e orientar ele. Né? Tu tem que orientar a tua filha. Olha, a tua filha está apresentando um comportamento, né, sexualizado. Então, vamos sentar com ela e orientar. Vamos ver um ginecologista, vamos ver um espaço, né? Porque muitas vezes essas informações são omitidas. A família não sabe o que a criança faz saindo da escola. Sim. Tem crianças pequenas, de 6 anos, 7 anos, que vão sozinhas para a escola. Exato. Né? Então a gente precisa muitas vezes dar esse norte para a família, né? E na educação infantil também eu vejo que às vezes falta, daí falando com um profissional mesmo, né, que tá lá trabalhando, esse olhar aí para as coisas básicas, sabe? Eu lembro da Calma, que é minha professora do jardim de infância, professora Rosana, ela tinha de colocar todas aquelas crianças, era uma turma inteira, sentadinhos, e antes de começar o nosso lanchinho, todo mundo ia lá, lavava as mãos, e aí a gente cantava na mesinha lá, cai água da torneira, faz espuma com sabão, pra comer a comidinha, já lavei as minhas mãos, e fazia a nossa oração e tudo. Escola estadual, Rafael Pinto Bandeira, que saudade daquela escola, aqui de Porto Alegre, lá da Zona Sul.
E aí, assim, ó, hoje em dia, trabalhei em escola de educação infantil e eu via muitas colegas num correrio pra, tipo assim, ó, agora é a hora do lanche, agora é a hora do almoço, agora é a hora do não sei o quê. Então, as coisas estavam, assim, ó, num automático, correndo, e a criança tava ali, ó, perdida, assim, ó, porque tinha que cumprir uma agenda, tinha que cumprir um horário, tinha que cumprir o que eu tenho que ensinar para aquele aluno. Como tu bem falou no início, tava ensinando letras, ensinando números para a criança e não ensinou ela a lavar as mãos, a ter calma e agradecer, independente da religião, tá, pessoal? Mas é muito importante ensinar isso para a criança também. Agradecer pelo alimento dela, né? Então, é ótimo te ouvir isso, porque é uma das minhas maiores brigas que eu tenho dentro da educação infantil, tá? Claro que a BNCC da educação infantil é diferente do fundamental, obviamente, mas na BNCC da educação infantil, que eu já li milhões de vezes e tem coisas que eu concordo, tem coisas que eu não concordo e faz parte, tá tudo certo, né? Mas a BNCC vai falar sobre campos de experiência. O que isso quer dizer com a tua fala? A partir do momento que aquela criança chega dentro da escola de educação infantil, ela já está sendo pedagogicamente educada, né? Existe cuidar e educar. Lavar as mãos é um ato pedagógico. Quando esse educador canta com essa criança e vamos lá, vamos lavar as mãos, né? Traz o próprio resgate das cantigas dentro da educação infantil, da musicalização, desse momento da alimentação, isso é pedagógico. E muitas vezes as pessoas se prendem dentro da educação infantil com a questão de conteúdo. Eu tenho que trabalhar o conteúdo com as crianças. E na educação infantil a gente não trabalha o conteúdo, a gente trabalha a experiência de vida. Né? A gente está falando de primeira infância. Saber lavar a mão é um conteúdo pedagógico importantíssimo. Porque a gente vai ver lá na frente adolescentes ou, né, enfim, que saem do banheiro e não lavam as mãos. A gente vai ver pessoas que não agradecem o alimento. E sim, o alimento, como tu fala, independente da religião, a gente agradece. A gente espera a vez para falar, a gente senta, faz uma roda, fala como tá o dia hoje, como é que tu tá te sentindo? E isso muitas vezes não é trabalhado dentro da educação infantil porque demanda, dá trabalho. Ser professor de educação infantil, eu sempre falo que dá muito trabalho. Muito. Por quê? Porque vai exigir muito mais do que o teu corpo. Muito. A repetição, porque muitas vezes a gente vai ter que falar 20, óbvio que a gente vai falar também com os maiores também, 20, 30 vezes, né? Mas com as crianças menores, a gente vai ter que trabalhar muito essa repetição. E quando esses educadores chegam na sala, na escola, enfim, e não entendem que o cotidiano, ele é vivo e vivido pelas crianças, o próprio fato de tu receber uma criança de manhã, porque né, a gente sabe que a realidade de muitas escolas de educação infantil são das 7 às 7. Então, aquela criança chega às 7 horas e aí ela é recebida da pior forma possível. E a criança não pediu para estar ali. O educador que está ali pediu, né? Seja num processo seletivo, enfim, ele que escolheu, é uma escolha dele. Como eu sempre brinco, é um BO teu, segura o teu BO. Agora, a criança não pediu para estar ali. Então, se aquela criança chega às 7 horas da manhã e ela não é bem recebida, a gente não está falando sobre acolhimento, a gente não está falando sobre uma prática pedagógica. E muitas vezes dá trabalho eu querer acolher a criança às 7 horas da manhã com uma brincadeira, com uma música. Que bom que tu veio. Que bom que tu tá aqui. Vamos cantar uma cantiga, vamos... Não, e isso tá sendo cada vez mais cortado dentro da educação infantil. A gente vê todo um movimento contrário. Tem professores profissionais que não cantam com as crianças. Está se matando a educação infantil, tô ouvindo, João. Essa que é a verdade. E é triste de saber. E não é só. E às vezes vem todo um olhar, um olhar crítico de escolas tal. Não todas no sentido generalizando, mas todas as modalidades, sejam escolas públicas, privadas, parceiras, se elas não educarem o seu olhar sobre a educação infantil, vai matar. Vai podar. Porque no meu tempo de criança, a gente brincava de parlenda. A gente cantava Atirei para um Gato. Hoje não pode. Não pode tirar um gato. Não pode cantar Ciranda Cirandinha. Era muito legal. Era muito legal. Tinha outras brincadeiras. Não pode. Escravos de Jó não pode. E aí, o que a gente faz dentro da educação infantil? A gente trabalha tantas outras coisas, tantos conteúdos que às vezes não tem nem sentido para aquela criança. Não que não sejam necessários, óbvio que fazem parte. Mas parte do currículo, mas... E a parte da vida? E o currículo da vida? E isso é os pais se
se intrometendo na escola, e agora eu vou usar essa expressão mesmo, se intrometendo na escola, e a escola vendendo um número, né, que acaba gerando aquela necessidade do portfólio. É só o que o pai quer saber, o que que o pequeno gênio está fazendo, está produzindo na escola, e a escola querendo vender o que que ela está formando de pequeno gênio. E aí, nesse meio tempo, a gente não vai ter essas lembranças como eu tenho agora. Pô, uma mulher de 42 anos lembrando da musiquinha que ela cantava, e me lembro da sala de aula, eu lembro do cheiro do giz. Eu lembro sabe, também, do giz de cera. muito bom. Eu lembro da minha melhor amiga no jardim de infância, eu lembro do nome da professora, sabe, que na época não tinha... Não tinha, a gente não ia pra creche, assim, sabe? Ficava em casa primeiro com a mãe, depois ia pro jardim de infância. E a gente não vê isso. Eu vejo isso, eu vejo uma venda de um portfólio bem feito. Eu vi mães em escola particular de ensino infantil chegar, e esse é o nome, tá? Não era creche. Eu gostava desse negócio de creche, sabe? Agora não, é uma escola de educação infantil. Ou seja, tu tá mandando teu filho para uma escola, teu filho tem 2 anos de idade, teu filho tem 3 anos de idade e ele tá numa escola de educação infantil. E a mãe dizendo assim, pois é, fulaninho está aqui nessa escola porque nós queremos o melhor para fulaninho. E fulaninho, nós escolhemos ela por ser uma das únicas que tinha o processo de educação bilíngue. O fulaninho não sabia pedir por favor. O fulaninho pisou no pé de um coleguinha que é autista, nível 3 de suporte, mas a mãe queria que o fulaninho falasse inglês, dissesse as cores em inglês. Fulaninho não sabia nem falar ainda, sabe? Então, assim, ó, é uma barbaridade que está acontecendo. É um mercado pedagógico, na verdade, né? Eu penso muito nesse buffet infantil que é tratado, né? Então, quando vem esse slogan, né? Essa venda totalmente errada de nós preparamos seu filho para o futuro, para ser um empresário, para ser um médico. Não. A criança é o aqui, ó, agora. Eu não vou preparar ninguém para o futuro, porque o futuro já dizia aquele velho, né, jargão. Já começou. Isso. E é ali com a criança, é no dia a dia. Então, quando tu traz esse exemplo de a criança não pedir desculpa de pisar num pé, mas aí ela sabe falar 2 línguas, gente, e ela sabe amarrar um calçado, ela sabe conviver, ela sabe explorar, ela anda de pé descalço no chão da escola, ela vai para uma caixa de areia, tem uma árvore na escola, e me chama muita atenção isso, né? As próprias arquiteturas das escolas. Tem escolas em que não tem essa área verde, né, que, como a gente fala dentro da pedagogia, empareda as crianças. Né? O desemparedar as crianças é a criança ter contato com a natureza. E tem escolas que não, tem escolas que são concretos. Sim, eu vejo, eu noto, eu digo, mas as escolas estão cada vez mais sem graças infantis. Eu olho assim, eu digo, mas que coisa, porque realmente é um emparedar a coisa, assim, tu já vê ali que não tem essa ludicidade, não tem criatividade, não tem muita cor. É um marketing. É isso, é um marketing porque a gente vai trabalhar isso. Não, a gente tem que trabalhar a questão humana, a questão da realidade, do chão da escola, para essa criança poder se desenvolver. Eu vejo crianças que não se sujam, que não fazem experiência. Agora tu me trouxe um exemplo. E crianças são laváveis, gente. Existe, né, várias marcas de sabão, de sabonete. Criança vai ser lavável, a roupa vai ser lavável. Nem vou falar aqui uma experiência de uma amiga minha que ela não vai gostar, mas enfim. Vou só dizer assim, tinha uma criança eu conhecia, agora já está maior, enfim, que ela não podia se sujar. Se nós estivéssemos num churrasco, num evento, João, assim, longe, evento longe, as famílias foram, as crianças para brincar, para ficar... Se essa criança se sujasse, João, o mundo estava perdido. E eu te digo mais, essa mãe pegava o carro e ia até a casa dele para ele trocar de roupa. E é real. E isso acontece diariamente. Eu vivi isso. Sabe que quando vem, assim, algumas famílias para te atender, para o primeiro contato delas na educação infantil, né, e tudo mais, a gente sempre tenta educar essa família e dizer assim, aqui, se a gente não tem um uniforme, enfim, é da escola, manda teu filho com a roupa mais velha. Uhum. Porque aqui a gente não vai deixar de essa criança explorar
tinta, argila, né? Porque se essa criança vai para casa intacta e ela não se suja, é porque essa escola não é boa. Porque existe, claro, a diferença, né, daquela criança se sujar e não ser, né, organizada ali, ok. Mas se essa criança fez uma experiência com tinta e ela chega em casa intacta, gente, né? Então, quanto mais experiência a criança tiver de se sujar, de mexer no barro, de brincar, isso é vida, isso é cotidiano na educação infantil. E muitas vezes tem isso, tem a minha questão adultocêntrica de que eu não quero me sujar. Eu, adulto, não gosto de me sujar. E aí eu passo isso pro meu filho. Exatamente. Ah, e sabe qual é a escola que é a escola considerada boa? É aquela que, no final do dia, quando a mãe vai buscar a criança tá com gelzinho no cabelo, a Isso. prof fez um penteado, gastou horas ali fazendo um penteado cheio de borrachinha na cabeça da criança, a criança tá com dor de cabeça, porque vocês já prenderam o cabelo com aqueles elásticozinhos, Que é horrível terrível, aquilo terrível. ali. Tá, o menininho deu uma lavadinha ali, uma limpadinha e tal, tá pronta pra ir pra qualquer lugar que a mãe e o pai queiram ir com a criança, saiu dali pronta, né? Então a criança está limpa, como tu falou, a questão dela sair sem sujeira, sem mancha de tinta. E muitas vezes, isso estou falando da educação infantil, muitas vezes, em escola particular onde trabalhei, muitas vezes a criança, as prof faziam ainda teste, principalmente bebê. Hoje eu vou mandar bebê com esse body aqui. Quer ver que amanhã vai voltar com esse body? E no outro dia também, gente. Então, assim, é uma questão, assim, bem séria das famílias. Realmente, vamos se posicionar e vamos cuidar dos nossos filhos. Que a gente tenha um mundo inteiro, e eu sou a favor, eu sou uma pessoa que trabalho em 2 empregos também, a Tati trabalha em 3, mas a gente tem que se responsabilizar por esse ser. Ou a gente não tenha esse ser, né? A gente opte por não ter. E aqui eu não tô falando nem numa questão de interromper algo que tu já iniciou, se é que me entendem um abo, né? Não é disso que eu tô falando de tu realmente te cuidar para que isso não ocorra, para que tu não tenha um filho, caso tu não queira ser mãe, tu não queira ser pai, não queira ser um responsável. Uma outra situação que eu acho importante abordar contigo, João, é a questão das agendas, que eu via muito disso assim, ó, 7 horas da manhã, a professora saía daquela sala de vídeo onde a gente recebia as crianças todas, iam todo mundo se sentar numa sala de vídeo com as crianças, já olhando um desenho. Depois iam cada um para suas salas, as professoras com as suas turminhas ali, e já vinha aquela pilha de agenda. E a professora, um xixi, pelo menos um cocô, mamou, comeu, a criança só comia arroz e tava ali. Hoje fulaninho comeu bem, tá? A criança só comeu arroz. A criança só comeu só o caldinho do feijão. E hoje o fulaninho comeu bem. Eu tinha criança que só comia arroz. Isso me chamou muito a atenção. E, assim, eu entrei muito tarde na educação. Então, eu venho com aquele olhar, assim, ó, de mãe que largava o filho na escolinha e eu ficava pensando assim, será que o meu filho passou por isso? Eu não acredito que eu deixei meu filho num lugar assim, sabe? E hoje eu me culpo muito por isso. E acho super necessário a gente fazer essa cobrança das pessoas que trabalham na área de educação e dos pais que estão querendo exigir tantas coisas da escola, quando o básico, que é a alimentação do teu filho, que é esse brincar, esse tempo até de ociosidade dentro da escola, que não existe. Então, aí vem uma super reflexão pra gente pensar, tá? A escola é feita para as crianças ou para os adultos? Porque quando essa escola negligencia essa informação de que essa criança não tem se alimentado, a gente está pensando nessa criança como uma mensalidade. Uhum. E isso a gente escuta muito. E crianças não são clientes, elas são crianças, né? Então, muitas vezes, eu ter que me colocar a responsabilidade enquanto escola, independente de ser privada, né? Enfim, de chamar essa família, explicar e dizer, olha, ele só tá comendo arroz, a gente tem que dar uma observada, ou olha, ele não comeu, né? Ele não comeu bem hoje, ou ele está com febre, ele está abatido, e eu não vou ligar para a família, porque se a família vier buscar, né? Porque eu vou ter que levar essa criança, e aí a família vai levar essa criança, vai reclamar, eu vou acabar perdendo. Então, uma escola que ela é preocupada, e a escola deveria de ser preocupada com a questão do desenvolvimento da criança, com como essa criança está no dia a dia. E às vezes a escola é um espaço de negligência.
Quando omite essa informação, quando simplesmente 7 horas da manhã, e isso acontece muito, bota aquela pilha de agenda e vai preenchendo. Vai preenchendo e não vai olhando para aquela criança. Ah, mas eu não vou ligar para aquela família, porque aquela família vai reclamar se eu tirar aquela criança. E aquela criança fica ali. Como também acontece muito dentro da educação infantil com as próprias crianças atípicas. Né? O tempo de suportabilidade das crianças. Não é o tempo que o adulto responsável quer. Ah, mas o pai tem que trabalhar o dia todo e eu tenho que deixar ele das 7 às 5 ou das 7 às 7. Tá, mas é tu que tem que trabalhar. O teu filho tem um tempo de suportabilidade dele. Aí é uma organização tua. E é como tu trouxe. Se eu não tenho estruturas para ter um filho, eu não vou ter um filho. Porque filho, gente, criança, não é um telefone, não é uma mercadoriazinha simples, não, é pro resto da vida. Né? Então ela vai passar um período na escola, mas ela vai ser teu filho, vai ser tua responsabilidade para sempre. Então, muitas vezes a família, né, a escola, quer dizer, para não se comprometer com a família, coloca essa criança em sofrimento. E aonde essa criança não come, não é avisado, é mentido. Né? Fazem um floreio, onde aquela criança típica tá em sofrimento, mas ela tá ali sofrendo porque ela tem que ficar até o último momento, porque a família tem que buscar. Ou até mesmo essa criança tá em investigação e tá em sofrimento também, e o que? Não vamos chamar a família, porque a família vai tirar da escola e vai levar para outra escola e a gente vai perder a mensalidade. A gente não pode. E existem formas de conversar com essa família, existem formas. Só que para isso vem o que a gente falava antes. Vem a vinculação. Se a escola não ser parceira e não conhecer a família, óbvio que vai ter choque ali, vai ter uma briga. Então precisa se vincular com essa família. Eu sempre digo isso assim, ó, e pelas beiradas. Eu não posso chegar na família e dizer assim, olha, eu tô desconfiando que teu filho tem isso, teu filho tá com... Não, eu vou ir pelas beiradas. Vou saber como é que é o comportamento em casa. Vou explicar muitas vezes que aquela criança, se ela ficar das 7 às 7, vai ser um sofrimento para ela. Que aquela criança, ela precisa... Quem sabe a gente adapta o horário. A gente precisa negociar com essa família. E negociar é pensar no bem-estar daquela criança. Não é no valor da mensalidade. Às vezes tem escolas, e óbvio que eu nunca vou opinar no valor de nenhuma escola, mas tem escolas que cobram um valor absurdo e omitem muitas coisas que lá no ensino fundamental, lá no ensino médio, vai vir a conta. E vai ser a próxima etapa, vai ser o profissional da próxima etapa que vai ter que pagar essa conta. Né? Então, mas na educação infantil ele não fazia isso. Nossa, mas ele não tinha isso na educação infantil. É só no fundamental que ele teve? Não. Isso é muitas vezes omitido. Sim. Tem a própria questão dos pareceres descritivos das crianças. Gente, dentro da educação infantil, ele é mentido, ele é mascarado. Muito. Muito. Mascarado. A criança apresenta várias situações que precisariam de um encaminhamento, precisariam de um auxílio, e não é. Não é colocado. Por quê? Porque o adulto, adulto escola, omite, porque se essa criança sair daqui, ela vai lá pro concorrente. A gente não pode perder a vaga. E essa criança, esse ser humano, fica em que lugar? Qual é a posição dessa criança na sociedade? Né? Então a gente tem que pensar que escola, óbvio, vai gerar lucro, que bom, legal para o empresário, mas a criança, ela não é um número, ela não é uma mensalidade, ela é um ser humano. Então é bem importante assim destacar isso assim. Eu queria fazer uma pergunta aqui importante até, em relação ao número de crianças com transtornos. Na tua opinião, João, aumentou esse número? Ou é porque agora nós temos um excesso de diagnósticos muitas vezes até rasos, ou porque agora nós temos a informação correndo muito mais rápido? E junto com essa pergunta, eu quero te perguntar se as escolas, e aí vamos falar tanto particular quanto a nível municipal, estadual, se as escolas estão realmente preparadas para receber esse novo ser que vamos dizer assim, que está, ao meu ver, aumentando, que aumentou o número, tá? E vamos ver se tu concorda com isso. Eu vou juntar as duas em uma, tá? Primeiramente, muitas escolas não estão preparadas para lidar com a questão da inclusão por vários fatores. Primeiro que
para te poder atuar diretamente com a questão de atender uma criança típica, tu tem que ter uma base de conhecimento e começa lá na própria gestão escolar. Se a gestão simplesmente, desculpem a palavra, mas atira aquela criança para o professor dar conta, né? E não é uma criança só, né? Quando a gente vê agora com essa atualização do decreto da educação especial inclusiva, onde antigamente tinha um número reduzido, né? Um número de crianças, enfim, atípicas por sala, e agora não precisa mais. Agora, esse professor também se vê num lugar de fragilidade. Nossa, e este ano, assim, foi bom a Sabrina falar sobre isso. Este ano de 2026, realmente, nós estamos, assim, com um número elevado. E cada vez mais a gente vai receber. Em todas as turmas. E aí vem a fragilidade enquanto sociedade. Eu não estou falando só a realidade de escola X ou escola Y, não. Do cenário educacional, tanto educação infantil quanto ensino fundamental e médio. Por quê? Porque quem deveria de dar o apoio para essas crianças não tem nem qualificação, não sabe trabalhar com esse público. Por quê? Porque não teve formação, não tem estudo. Então, falar da educação especial inclusiva é um lugar que mexe com muitas estruturas. Por quê? Porque a inclusão, ela faz parte, ela é um direito, as crianças têm que estar em escolas, sim, tem que ter um atendimento de qualidade, mas... E essas pessoas que estão atuando, elas têm uma formação de qualidade, e eu vejo um todo, né? O professor de sala mesmo, ele está preparado? Não. Ele não está preparado porque ele não tem suporte muitas vezes, né? E o que ele acaba fazendo? E isso acontece também muitas vezes dentro da educação infantil, pública, privada, enfim. Ele acaba deixando aquela criança de lado, coloca num tatame, bota num cantinho, deixa ali, e aí a gente não está trabalhando a equidade. Eu sou muito a favor, não é a gente tem que trabalhar a equidade, que é a partir da especificidade de cada criança. Só que aí as pessoas que deveriam de dar esse suporte, elas não têm nem preparo para isso e elas não têm esse olhar para isso. E aí a gente entra muito nessa guerra de dizer que é bonito a gente apresentar dados de que a gente está recebendo crianças, né? De que está acontecendo situações que estão envolvendo a inclusão. Mas, gente, a criança não é papel. Não são dados. Dados a gente pode colocar em qualquer local e mostrar ali lindamente um slide. Só que na prática... E o tempo de suportabilidade daquela criança, como é que está o aprendizado daquela criança, como que é o planejamento. Então a gente também tem muito a questão dos falsos diagnósticos. Uhum. E aí vem todo um estudo, que é óbvio que se a gente fosse aprofundar nisso, a gente fica até amanhã discutindo sobre esse estudo. No outro programa quereremos. Mas esse falso diagnóstico acontece muito. E eu tenho umas falas sobre isso. Muito dentro das escolas, tá? E aí vem o quê? Bom, vem vários fatores. Um deles é o quê? Aquela criança, ela chega na escola, agora falando a realidade de educação infantil, tá? Ela chega na educação infantil e aquela escola não está preparada para lidar com ela. E o que a escola faz? A escola diz que aquela criança é desafiadora, é mal educada, tem que levar para fazer uma investigação. Mas aí eu negligencio a criança. Eu não deixo a criança correr, brincar, pular, né? E aí tem o excesso de telas, tem outras situações. E aí aquela criança que tem o diagnóstico mesmo, né? Que recebe o diagnóstico, ela chega na escola com o laudo, que a gente olha para aquela criança como um laudo. Tá, e o que a gente vai fazer com aquela criança? Como a gente vai fazer? Tem um suporte, tem pessoas que vão fazer a monitoria daquela criança. Fazer o, né, enfim, eu acho que é assim que se fala, monitoria, enfim, né? O que a pessoa faz? A pessoa vai e segura a mão da criança, faz atividade pela criança. Não tem formação específica para estar e não tem questões emocionais para lidar com as crianças. Muitas vezes esse adulto se desorganiza. E isso é preocupante. E quando eu falo, claro, obviamente, né, que deveria sim de ter muito mais critérios avaliativos para poder colocar esses tipos de pessoas atuando com crianças atípicas, não com crianças, mas crianças atípicas que a gente está falando agora. Deveria de essa pessoa ter, desculpem a palavra, mas ter 2% de sanidade para poder trabalhar. Agora, se essa pessoa não tem, e muitas vezes é o estudante que tem que acolher essa pessoa, é triste. A professora na sala de aula chega ao ponto de ter que atender a pessoa que está ali para atender o aluno, mais o aluno. A gente quase surta. Sim, e é muito preocupante. Por quê? Porque aí a gente não tá olhando e a gente não tá pensando naquela criança. Então, às vezes, é muito bonito realmente a gente falar em inclusão por amor, colocar dados, fazer um marketing lindo, maravilhoso nas redes sociais e na prática. Sim. E essas pessoas que estão atuando são...
Quem são elas na fila do pão para atuar? Né? Às vezes elas não têm, essas pessoas elas são colocadas vendo assim, te vi na rua, vem, entra. Porque não é pensado, não é qualificado. Sim. E, gente, existe muito, quando a gente vai olhar o próprio decreto, né? Que tem uma carga horária ali, se eu não me engano, assim, mínima para poder atuar, né? Como monitor, enfim. Essa carga horária, ela não vai ser suficiente. Porque a gente vai aprender a lidar, a gente vai aprender a trabalhar, buscar. É na prática, a gente tem que ter uma formação específica para atuar. E formação não é um cursinho de extensão que é em segundos. Não, é na prática, né? É a palestra o dia todo. É a formação atual. Daí essa fala e esse momento a gente direciona, inclusive, vou fazer uma pergunta depois e vou enviar para o nosso secretário de Educação para a gente conversar um pouco sobre isso, né? Eu acho que essa é uma pauta muito importante que a gente deve conversar. Obviamente, não é um problema só aqui da nossa cidade, nós temos isso a nível Brasil. E aí, dentro dessa situação da inclusão, nós temos uma pergunta agora da nossa correspondente, Eva. Eu vou te fazer a pergunta, vou passar aqui agora o videozinho dela, e aí tu nos responde. Fala, Sala Aberta, aqui é Eva Oliveira e eu fiquei sabendo que vocês aí no estúdio estão com um convidado muito especial, o João Luiz. E eu gostaria de fazer 3 perguntas para ele. João Luiz, qual a diferença do brincar livre e do brincar dirigido? Como brincar ajuda na interação social? Na inclusão, o brincar também é um direito garantido? E aí, João? Pode tirar essas dúvidas para nós? Obrigado. Primeiro, obrigado, Eva. Que perguntas maravilhosas. É bem o que eu estudo e eu defendo. Por quê? Porque o pessoal tem uma ideia errada do que é brincar livre, tá? E brincar dirigido. O brincar, ele faz parte, sim, da promoção do desenvolvimento de qualquer criança. Criança precisa brincar. Enfim, né? Mas o brincar livre, o adulto, muitas vezes, dentro da escola, considera que eu vou deixar essa criança solta, que eu não vou olhar para essa criança. E aí, durante esse brincar livre, o adulto tá mexendo no telefone, tá de costas para as crianças, tá, fica aí, vou deixar as crianças sozinhas, eu vou lá buscar um café. E não olha para essa criança. Então, através do brincar livre, eu consigo observar muitas situações dessas crianças, né? Então, o brincar, ele é uma promoção importante para o desenvolvimento dessa criança. E, principalmente, dentro da inclusão, o brincar, ele tem que acontecer. Porque o lúdico, né, que a gente fala, tanto importante dentro do brincar, ele deve fazer parte. A gente vai conhecer essa criança brincando com ela. Então, muitas vezes, as crianças atípicas, tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental, elas têm essa preferência pela brincadeira, né? De querer brincar com jogos, de ter hiperfoco em um determinado brinquedo, um determinado material. E aí vem a chave principal desses profissionais que vão atuar com as crianças, de organizar espaços em que essas crianças possam brincar. Então, o brincar, ele é a atividade mais importante do desenvolvimento de qualquer criança. Então, muitas vezes a gente acha, brincar livre, deixa de qualquer jeito, eu jogo uma caixa de qualquer jeito e aquela criança se vira. Não, existe uma intencionalidade, existe uma organização. A gente não fica num lugar que é bagunçado. A gente bem gosta de ficar nesse lugar que é bagunçado. Então, se eu vou promover o brincar livre, eu vou pensar numa intencionalidade pedagógica, que é que tipos de materiais, como que vai ser organizados, os contextos, né, que a gente fala. Eu preciso também trazer um espaço que a gente vai dizer que vai ser sedutor para essa criança, que vai convidar ela para brincar. Agora, se eu jogo uma caixa com meia dúzia de brinquedos, vai dar BO no certo. Porque vai ter mordida, vai ter batida, vai ter briga, né? Vai ter uma criança se desorganizando porque aquele brinquedo não foi preparado mesmo para receber ela, não estava de acordo com a faixa etária. Então, o brincar, ele é fundamental para as crianças. Uhum. E nós temos espaço para essas crianças brincarem hoje em dia nas escolas, na cidade, vamos dizer até fora da escola, parques, pracinhas adequados para esse brincar? Eu vou dizer que mais ou menos. Mais para menos do que para mais, tá? Quando a gente vai olhar o nosso cenário atual e até a nossa própria proposta curricular de educação infantil, do brincar livre, da conexão da criança com a natureza, eu acredito muito que a nossa cidade, Porto Alegre, né, enfim, ou, né, pensando até o próprio Rio Grande do Sul, claro que não todos os municípios, mas grande parte, não está preparado. Porque quando a gente vai ver uma praça, ela não tem brinquedos, às vezes, adaptáveis.
para aquelas crianças. Muitas vezes, próximo ali àquela praça, tem muita sujeira, tem situações ali que colocam em risco a criança, né? Então eu vejo que não está totalmente, como as escolas também. Aí vem a própria arquitetura das escolas, né? A forma que é planejada as escolas. Tem escolas que não tem uma árvore. Tem escolas que as crianças que só tem piso, concreto. Ou pior ainda, né? Espaços que são fechados o tempo todo. Criança precisa respirar, precisa olhar para ver se está chovendo, se tem sol, se não tem. Então, muito dessa arquitetura das escolas vem aquele layout pensado no adulto, não pensado na criança. Então, quanto mais contato com a natureza, mais movimentos, né, que vão levar essa criança a brincar, vão ser espaços pensados, né? Então, eu acho que quando a gente vai pensar numa arquitetura de escola, a gente tem que pensar nesse espaço que essa criança possa brincar. E as praças também. Passar por uma atualização, né? Claro, nós temos muitos parques lindos, maravilhosos, né? Sim, a gente tem. Mas precisaria de investir cada vez mais nesse olhar da criança correr, brincar, um espaço seguro ao mesmo tempo. Uhum. Bom, João, a gente vai fazer agora aqui um bate-volta, tá? Eu vou te fazer a pergunta e aí tu responde assim, pode ser em uma palavra ou uma frase, tenta ser o mais breve possível, tá? Esse é o desafio. Esse é o desafio. Essa é a nossa brincadeira. Então, número 1, infâncias hoje, mais estimuladas ou mais sobrecarregadas? Mais sobrecarregadas. Tela, aliada ou vilã? Vilã. Brincar, essencial ou subestimado? Ele é essencial, mas mesmo a gente sabendo que ele é essencial, a gente subestima o tempo todo. Pais hoje, mais presentes ou mais perdidos? Mais perdidos. Tamo junto. Escola pública, desafiadora ou negligenciada? As duas coisas. Ela é desafiadora em os profissionais que estão ali fazendo o seu melhor, né? E ela é negligenciada porque muitas vezes ela não é olhada e respeitada como ela deveria de ser. Formação em pedagogia, suficiente ou defasada? Cada vez mais defasada. Inclusão escolar, realidade ou discurso? Discurso, like, seguidores. Primeira infância no Brasil, prioridade ou descaso? Ela é uma prioridade, deveria de ser uma prioridade, mas em muitas situações acaba acontecendo um descaso. Uhum. Futuro das crianças, promissor ou preocupante? Preocupante. E a última, em uma palavra, o que falta hoje na educação infantil? Formação. Olha. Ai, Tati, nós estamos agora chegando ao final, né, da nossa entrevista. Tati, tem uma pergunta aí para fazer, que é aquela que a gente encerra agora todos os episódios. Pois é, pessoal. Fica, então, o agradecimento por essa conversa que vamos ter que marcar mais um encontro com o João. A gente Faltou fugiu coisas ainda, do tá, roteiro, João? porque não tem jeito. O Foi João começa a muito- falar e vai lembrando coisa, né? Muito promissor, assim mesmo. Bom. E é um assunto que precisa ser falado e bem necessário. Está sendo negligenciado. E nós, incluindo nós mesmo como pais, como sociedade, muito perdidos. Então é um assunto que precisa estar em pauta mesmo. É muito sério esse assunto. Então, assim, ó, a gente vai deixar, pessoal, pedir primeiro que vocês curtam, comentem, compartilhem. Agradecer aí os nossos patrocinadores, Cuias da Rê, Hobby Pet Shop, Alessandra. Alessandra, muito obrigado pelo biscoitinho. A gente tá amando comer isso aí. Maravilhoso. Todo o pessoal que nos apoia, enfim, que compartilha, que comenta. Peço que comentem lá, pessoal, quem tem criança pequena, quem tem adolescente, pré-adolescente, coloque as suas dúvidas lá, o João vai responder, Com certeza. tá? Dentro do tempo dele, enfim. E nós vamos deixar uma pergunta, então, aqui de reflexão, que fica para um próximo programa, de repente o João explana um pouco mais, que é a seguinte: que infância estamos construindo para o futuro que queremos? E aí fica o convite para uma outra conversa, inclusive. E É antes nossa. de deixar o João embora, vamos pedir para ele deixar um recado para os professores, então, do Brasil. Então, gente, mais uma vez, obrigado. Que conversa leve, que coisa gostosa, mesmo trazendo muitos
muitas questões problemáticas de se pensar, mas foi leve ao mesmo tempo quando a gente encontra pessoas que têm esse olhar sobre educação, sobre esse encantamento, né? Então, o recado que eu posso deixar para todos os professores, enfim, do Brasil, é que tenham esse encanto, esse brilho no olhar, mas estejam encantados para encantar as crianças. Porque eu sei que não é fácil lidar no dia a dia com as adversidades, muitas vezes com desafios de colegas que não têm esse encantamento, desafios de crianças, de famílias, enfim, de um todo. Mas tenham esse encantamento, porque se a gente está dentro da educação, é porque nós pedimos para estar, né? Se a gente não se identifica mais, tudo certo, respeito, mas a gente troca de profissão. Mas enquanto a gente seguir nessa educação, que a gente siga com esse movimento de encanto, de ternura e principalmente, eu sempre vou falar isso, a docência, ela se faz num coletivo. Ajudem os colegas, compartilhem, inspirem. Inspirar é isso. É ajudar o outro, é estender a mão. A gente não está num movimento de competição. Educação é partilha, né? Então que a gente tenha isso e cada vez mais que a gente possa se qualificar. Para lá na frente a gente saber o que a gente está falando e o que a gente está fazendo com as crianças, né? Não para as crianças, é com as crianças. Bom, teus pais devem estar agora explodindo de orgulho, né? Que menino de ouro. Que fala maravilhosa aí, João. E a gente encerra, então, mais um Sala Aberta com essa fala do João e a promessa aí de que ele retornará e nós continuaremos aí Chamem que eu volto. explanando outros assuntos aí necessários sobre educação e sobre tantos outros assuntos aí que são relevantes nesse mundão afora. Muito obrigada, João. Até o próximo Sala Aberta.